Livro de Gênesis, capítulo 3, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Hoje nós estamos na penúltima semana da campanha Combatendo a Fake News. Semana que vem é o encerramento. Hoje é a penúltima e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração em cima dessa campanha. Gênesis capítulo 3, um texto conhecido, e Deus nos deu uma mensagem nova para compartilhar com a igreja. Gênesis capítulo 3, quantos encontraram? Diz amém. Vamos ler o verso 4. Gênesis 3, verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o verso 1. Vamos começar do verso 1. Gênesis 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: o que a serpente disse à mulher? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, repreenda todo cansaço, toda preocupação, tudo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crê, diga amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós estamos em uma campanha com o tema Combatendo as Fake News. E quando a gente fala de fake news, nós não estamos falando somente da fake news na política, a fake news da vida. Bispo, o que é uma fake news? A palavra fake news, ela vem do inglês, que é uma falsa notícia. E o mundo que nós vivemos é um mundo de falsas notícias. É um mundo onde tem mais notícias falsas do que verdadeiras. E muitas das vezes as pessoas, elas tomam decisões, as pessoas elas fazem escolha por conta de falsas notícias. A falsa notícia pode levar uma pessoa à perdição, ao engano. E nós precisamos combater as falsas notícias da vida. Nós precisamos combater as notícias falsas, notícias mentirosas da vida, para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos perecer, para que a sua casa não venha viver uma ruína, para que você não venha trilhar o caminho de morte. Você precisa combater toda notícia falsa, toda notícia mentirosa. E o texto que nós lemos, eu estava orando a Deus, e certa noite veio na minha mente a maior mentira. E eu já fiquei me perguntando, qual será a maior mentira que já existiu? Porque geralmente nós temos essa tendência de colocar grau nas coisas. E as mulheres dizem, a maior dor é a dor de parto. E outros dizem, não, a maior dor é a dor de dente. E outros dizem, não, você não sabe, a maior dor é a dor de ter uma pedra no rim. E outros dizem, não, você não sabe, a maior dor é a dor de perder alguém, um ente querido. Outros dizem, a maior dor é a dor da traição. Eu sei que não tem como a gente medir a dor. Não tem como você chegar no médico e dizer, doutor, está doendo. E o doutor não vai saber quanto está doendo. Você pode dizer, doutor, está doendo muito. Mas ele não vai saber o que muito é esse, no sentido de medir, como a gente consegue medir a febre de uma pessoa. Se uma pessoa está acima dos 36 graus, ela está com febre. E você consegue medir a temperatura da pessoa, se ela está com 36, com 37, tem pessoas que vão para os 40, tem outros que passam de 40, quantos estão com febre.
quando estão doentes. Mas eu fico me perguntando porque muitas vezes a gente começa a dar graus à mentira. Porque tem a mentira, a mentirinha e a mentirona, é ou não é? Tem a mentira pequena e a mentira grande. Aí tem pessoas que dizem, não, é só uma mentirinha, como se fosse algo pequeno, como se a mentirinha não fosse algo mal. E muitas vezes a gente entra nesse engano de contar mentirinha. Não, a mentirinha não faz mal não. Não, é uma mentirinha, não tem problema. E a mentirinha também leva para o inferno, você sabia disso? A mentirinha também traz destruição. A mentirinha também é do diabo. Por quê, bispo? Porque Jesus disse que o diabo ele é mentiroso. E ele é pai da mentira. O diabo é pai de quê? Da mentira. E todo aquele que mente, a Bíblia diz, e todo aquele que mente é filho do diabo. O cristão não pode ter mentira na sua boca. A Bíblia diz que seja o vosso falar sim, sim, não, não. E muitas vezes você é induzido a contar uma mentira para se beneficiar, ou para obter vantagem, ou para obter alguma coisa. Aí você diz, bispo, mas se eu não mentir, se eu falar a verdade, eu vou perder. A pior perdição que você pode ter é a perdição da sua alma, se você continuar na mentira. Nós temos que ser verdadeiro, ainda que você perca um benefício, mas você falou a verdade. Você pode perder nessa terra, mas você ganha nos céus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E muitas vezes a gente conta mentirinha, e isso não deve haver na nossa vida. A mentira tem que estar longe de nós, a mentirinha. Aquela mentira pequenininha, aquela mentira que você diz, não, é brincadeira. Por mais que seja brincadeira, mas você não pode estar mentindo. Aí você não pode permanecer numa mentirinha. Longe de nós a mentira, amém? Mas eu fico me perguntando, se tem a mentirinha, tem a mentirona. E qual é a grande mentira? Qual é a maior de todas as mentiras que já foi contada? Porque eu já disse aqui em outra oportunidade, que a pior mentira não é a que lhe contam. Diga comigo, diga, a pior mentira não é a que me contam. A pior mentira é aquela que você acredita. Essa é a pior mentira. A pior mentira que possa existir é a mentira que você acredita. Mas qual será a maior mentira? Qual será a grande mentira do diabo? Em lendo a Bíblia Sagrada, nós vemos que o diabo disse para a mulher, foi assim que Deus disse? Ela disse, não, não foi assim que Deus disse. Deus disse que nós não poderíamos comer desse fruto, dos outros todos nós podemos comer, porque no dia que nós comermos desse fruto, o que vai acontecer? O que Eva disse para a serpente? Deus disse, no dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Aí a serpente disse, certamente não morrereis. Diga comigo, diga, certamente não morrereis. Foi isso que ela disse para Eva. Se você comer desse fruto que Deus disse que não é para comer, e Deus disse que você vai morrer se você comer, eu digo para você que certamente você não vai morrer. Ouça isso aqui. A maior mentira do diabo é que quando você peca, quando você erra, você não vai morrer. A maior mentira do inferno é que as pessoas que estão cometendo pecado, elas não irão passar pela morte espiritual. Elas não irão passar pela morte que Deus disse. E Deus diz na sua palavra que se o homem desobedecesse a Ele, certamente o homem ou a mulher iria morrer. E o diabo vem com uma afirmação dizendo a maior mentira de todas, a maior mentira que já se ouviu, é que se o homem desobedecer a Deus, ele não vai sofrer consequências. Se o homem desobedecer a Deus, se você pecar, aquele pecado não vai trazer mal para você. Pelo contrário, vai trazer benefícios. Que todo pecado, e é preciso que você entenda isso, por trás de todo pecado tem uma mentira. Diga comigo, diga, por trás de todo pecado tem uma mentira.
O pecado da felicidade. Por trás do pecado da felicidade, não que é pecado ser feliz, mas muitas vezes uma felicidade longe de Deus. E muitas vezes a pessoa pensa que vai ser feliz na droga, pensa que vai ser feliz na prostituição, pensa que vai ser feliz longe de Deus. Por trás do pecado existe uma mentira. Por trás do pecado da desobediência tinha uma mentira. E tudo começa com uma mentira: que o ser humano não iria morrer. Você não vai morrer. Se você pecar, você não vai morrer. E a Bíblia diz que Eva desobedeceu a Deus. E os piores sentimentos que existem passou a existir depois que o homem desobedeceu a Deus. Eu falei os piores sentimentos. Quais são os piores sentimentos que existem, que passou a existir depois que o homem saiu do centro da vontade de Deus? Os piores sentimentos foi o medo. O medo é um dos piores sentimentos. A solidão, ou o abandono, é um dos piores sentimentos que existem. Medo, abandono, solidão. Começou a existir depois que o homem saiu do centro da vontade de Deus. Quando o diabo conseguiu induzir a Eva, conseguiu convencer a Eva que desobedecendo a Deus, ela não iria sofrer consequências, que desobedecendo a Deus, pecando, o pecado dela não iria trazer consequências na vida dela. E quando ela peca, ela já começa vivendo os piores sentimentos que existem: medo, solidão, tristeza, angústia. Ela começa a viver isso. E talvez muitas vezes você não entende porque você começa a viver um medo descontrolado. Você está longe do centro da vontade de Deus. E muitas vezes você se sente tão só, há um sentimento de solidão. Você está longe do centro da vontade de Deus. Essa solidão exagerada, esse medo exagerado, você está longe do centro da vontade de Deus. Deus está te chamando para perto dele. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o diabo não mudou a mentira dele, porque deu certo e continua dando certo. Eu tenho aprendido que time que está ganhando não se mexe. Está ganhando, não vamos mexer. E a mentira que o diabo tem contado para as pessoas, para todos nós, é que se nós pecarmos, nós não vamos sofrer consequências. E muitas vezes ele diz: olá, fulano está fazendo tudo de errado, saiu da igreja, não está acontecendo nadinha. Olá, fulano saiu da igreja, as coisas começaram a dar certo para ele. Olá, aquela pessoa lá está vivendo uma vida errada, não está acontecendo nada de ruim para ela. E a pessoa vai e entra no engano do inferno. Olá, fulano fez isso e não deu nenhum problema para ele. E a pessoa vai e entra no engano do inferno, na mentira do inferno. A palavra do Senhor diz em Romanos que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não se engane. O pecado ele traz a morte, tanto física como a morte espiritual. O pecado ele nos afasta de Deus. E eu já vi pessoas ao receberem a notícia que alguém morreu, e a pessoa diz assim: diz que é mentira. Diz para mim que fulano não morreu. Diz que é mentira. Mas a morte ela não é uma mentira. A morte ela é uma realidade. E toda vez que uma pessoa decide desobedecer a Deus e viver longe do centro da vontade de Deus, toda uma vez que uma pessoa decide viver uma vida de pecado, de erro, isso vai trazer uma morte tanto física como uma morte espiritual, que é a pior de todas as mortes, a morte espiritual. Bispo, o que é a morte espiritual? É viver longe de Deus. A morte espiritual, viver longe de Deus por toda a eternidade, ou o castigo eterno. O diabo sabe que para ele, o que o espera é o lago de fogo, é o lago de fogo e enxofre. Ele está condenado à morte eterna. E ele tenta persuadir a todos nós que os nossos pecados
não irão trazer consequências. Ou muitas vezes que não irão trazer consequências na sua casa. Em todo pecado ele traz consequência, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Não só na sua vida, mas na vida da sua casa, da sua família. O pecado de Eva trouxe consequências na vida dela, do esposo dela e dos filhos dela. Eva viveu o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Eva, ela não viu com os próprios olhos, mas ela viveu o seu filho Caim matar o seu outro filho Abel. Você sabe o que é uma mãe que tem somente 2 filhos, ver um filho matar o outro por conta de praticamente nenhum motivo, nenhuma razão lógica, somente porque ele não foi aceito por Deus? E Satanás disse que se Eva comesse do fruto, ela não iria morrer. E Eva experimentou a morte. Adão experimentou a morte. O homem foi criado para viver por toda a eternidade, mas por conta do pecado, a morte entrou no mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus pagou o preço da desobediência do homem. Jesus pagou o preço. Ele morreu no meu e no seu lugar. E você precisa entender: se você continuar vivendo uma vida de pecado, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E você diz: eu errei hoje, não aconteceu nada. E você vai pecando, mas um dia a promissória vai chegar. Um dia vai chegar a cobrança. E você precisa abandonar o pecado. Todos nós precisamos abandonar o pecado. E você precisa entender que por trás de todo pecado tem uma mentira do inferno. Por trás de todo pecado tem uma mentira. A mentira é que você vai se saciar, que você vai se satisfazer. Não vai. Porque quando o cristão peca, o que vem é sentimento de tristeza, de angústia, de medo. Quando o cristão peca, o sentimento que vem é de abandono. E o diabo te induz: peca, você vai ser feliz. Peca, isso vai te preencher. Peca, isso vai ser bom para você. Não, o pecado não é bom. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado traz morte. O pecado traz morte e condenação eterna. Por isso que nós não podemos acreditar no diabo. O diabo disse: se você comer desse fruto, se você desobedecer a Deus, você não vai morrer. Eu quero dizer para você: se você não abandonar o pecado, você vai viver uma vida de morte e morte eterna. Você precisa buscar a Deus, se voltar a Deus de todo o coração. Existem pessoas que vêm à igreja e elas dizem: ô pastor, eu quero que o Senhor me ajude em oração. Elas querem que o pastor ore por elas, mas elas não querem ter uma vida de oração. Elas não querem congregar, elas não querem ler a Bíblia, elas não querem buscar a Deus. E a vida de ninguém, de nenhuma pessoa, vai conseguir ser livre do pecado, da vida errada, se ela não decidir, se ela não se esforçar. Ela não vai conseguir abandonar o pecado, ela não vai conseguir abandonar a vida errada. Ou o pastor está aqui para te ajudar em oração, mas você tem que orar. Ou o pastor está aqui para te ajudar a entender as Escrituras, para trazer uma revelação de Deus para a tua vida, mas você tem que ler a palavra. Você tem que jejuar, você tem que congregar, você tem que se esforçar para não acreditar nas mentiras do diabo. A pior mentira é aquela que você acredita, mas a maior mentira é que o pecado não traz consequências. A maior mentira que existe é que o seu pecado não vai trazer consequência. Mas eu vim aqui nessa noite como homem de Deus dizer para você: não acredite na mentira do diabo. Todo pecado ele traz consequências terríveis. O pecado ele gera morte. O salário do pecado é a morte. E se Deus disse que o salário do pecado é a morte, certamente todo aquele que vive na prática do pecado está vivendo uma vida de morte espiritual. Mas o dom de Deus é a vida gratuita, amém? O dom de Deus é vida.
E Deus quer te dar a vida nessa noite. Você vai entrar agora em uma semana nova. E nessa semana você vai ser induzido, tentado por mentiras de Satanás. A mentira que outra pessoa te ama mais. Ou esse homem te ama mais do que seu esposo. Ou essa mulher te ama mais do que a sua esposa. Você vai ser feliz com ele, você vai ser feliz com ela. A mentira do erro, do vício. Ou você precisa se aliviar nos seus vícios. A mentira, do engano, de ficar mentindo. Ah, mas se eu não mentir no meu comércio, eu não vendo. Não minta, seja verdadeiro. Não caia no pecado por conta de mentiras. Não caia no engano. Não acredite na maior mentira do inferno, que é: certamente não morrereis. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar de toda mentira, amém? E eu quero orar por você nessa noite, para que você não caia na mentira, para que você não acredite nas mentiras de Satanás. Fique de pé. O ministério do diabo é a mentira. Ele é mentiroso desde o início. Desde o início ele é mentiroso. Semana passada nós compartilhamos aqui sobre o dom do discernimento. Para uma pessoa não ser enganada, ela precisa ter o dom do discernimento. Mas eu quero que você entenda nessa noite: a maior mentira que o diabo já contou e continua contando até hoje é que o pecado, ele não traz consequências. Não tem nada não. Você pode pecar, você pode errar, e ele vai colocando na sua cabeça: não tem problema. Tem problema. O pecado, ele traz consequências, e consequências terríveis, e traz a morte. Feche os teus olhos. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos nos aproximar de Deus. Daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia, e os obreiros, evangelistas podem já se preparar. Mas antes nós vamos ter um louvor. Eu queria que você, neste momento, fechasse os teus olhos e falasse com Deus, para que você não acredite nas mentiras de Satanás. Ele está mentindo, tentando te enganar, que se você talvez sair da igreja, você vai ser feliz, que talvez se você voltar para a vida errada, você vai ser feliz, ou que talvez se você desobedecer a Deus, você não vai sofrer consequências. A maior mentira que o diabo já contou, e conta até os dias de hoje, é que se desobedecermos a Deus, não vamos morrer. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Eva morreu por conta da desobediência a Deus. Eva sofreu as maiores consequências do pecado, consequências de dor, de sofrimento. O Senhor está dizendo para você nessa noite: o pecado só traz destruição, o pecado só traz a morte. O Senhor está dizendo para a igreja dele: se arrependa, se conserte, não acredite nas mentiras do diabo. Todo pecado, ele traz consigo uma cobrança terrível. Todo pecado, ele traz consigo a condenação eterna. E Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Eu queria pedir aos evangelistas que já ficassem com a ceia, os obreiros aqui, e eles vão louvar o Senhor. E daqui a pouco nós vamos passar os elementos da ceia. Faça dessa canção a sua oração. Feche os teus olhos e se renda a Deus nessa noite. Tu contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A sua voz me lembra e me diz quem realmente sou.
Senhor te escolheu com um propósito. O Senhor está dizendo: lute contra todas as paixões carnais, lute contra todo o pecado, contra todo o erro, contra tudo aquilo que tenta te afastar da presença de Deus. O Senhor te escolheu e Ele te restaurou para você viver uma vida de santidade. Todo esforço, todo sacrifício, talvez você diz: será que vai valer a pena, meu Deus, viver, ó Deus, essa luta? Será que vale a pena, meu Deus, esperar? Vale a pena esperar. Vale a pena você dizer não para a sua carne, para as suas vontades. Vale a pena você dizer não para o pecado. Vale a pena você lutar contra as vozes do diabo, que tenta te enganar através de mentiras, através de notícias falsas, que o pecado não traz consequência. Deus quer que a igreja dele venha dizer não ao pecado. Deus quer que você venha dizer não à vida errada, à bebida, à droga, à prostituição. Deus quer que você venha dizer não à mentira, à fofoca, aos maus sentimentos. Deus quer que você venha dizer não aos maus pensamentos. Ele disse, o diabo declarou: se você comer, certamente você não vai morrer. E o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E hoje nós vamos participar da ceia. Bispo, para quem é a ceia? Para quem já é batizado. Aí você diz assim: eu pequei, se arrependa. Dessa noite decida viver uma vida de santidade. Eu vou pedir a eles que passem os elementos. Você que não é batizado, você pode ficar de pé. Só não pegue, não coma e não beba ainda, que nós vamos orar por você. Vamos fazer isso junto. Vamos estar participando da Santa Ceia junto dessa noite. Esse pão e esse suco de uva, que representam ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que representa o preço pago por causa da maior mentira, que certamente o homem não iria morrer. Glória a Deus. Pegue aí, você que vai participar da ceia. Eles vão louvar o Senhor com mais uma canção. E daqui a pouco nós vamos estar orando, tendo o momento da Santa Ceia. Teu sangue leva-me a Se você já pegou a Santa Ceia, feche os teus olhos. todas as alturas. Não coma e não beba ainda. Te ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Ele está aqui nessa noite. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Sangue, nada além do sangue.
elementos para o alto. A Bíblia diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele repartiu o pão e disse aos seus discípulos: esse é o meu pão, que representa o meu corpo, que é dado por vós. Ele disse: fazei isso toda vez em memória de mim. Semelhantemente, pegou o vinho e repartiu e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele diz: bebei, e toda vez que fizeres isso, lembrai-vos do sacrifício que estou fazendo por vós. A Santa Ceia é para que nós venhamos nos lembrar que a desobediência do homem, ou o pecado do homem, trouxe a morte, e o sacrifício de Jesus trouxe a vida. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. O Senhor está dizendo: escolha o sacrifício, andar em obediência, escolha Cristo, escolha viver uma vida de santidade. E talvez o diabo diz: olha, esse negócio de igreja não é para você, esse negócio de igreja não é para você. Você tem que curtir, você tem que aproveitar a sua vida, você é jovem e você não vai morrer, você vai viver por muito tempo. E quando você estiver velho, sem força, aí você procura uma igreja. Esse é o maior engano do inferno, achar que muitas vezes viver uma vida de errada, que você vai ter a oportunidade de voltar. A oportunidade é aqui, é agora. Jesus está te chamando e dizendo: se firme na minha presença. Você sabe do propósito de Deus? O pecado, ele só traz a morte, e a morte física e a morte espiritual. Então abandone o pecado, abandone a vida errada. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Que quando eu participar dessa Santa Ceia, eu venha receber a graça, a virtude, e que eu possa me lembrar do sacrifício do Senhor, que pagou por conta de nós, seres humanos, acreditar na grande mentira que não iríamos morrer. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário para me salvar. Coma do pão, se lembrando do corpo dele que foi moído. Beba do suco, se lembrando do sangue dele derramado por você. Isso, agora agradeça a Ele por ter morrido. Ele morreu por todos, Ele morreu para salvar a todos. Agradeça a Ele nessa noite. Eu sou livre. Declare que você é livre do pecado. Eu sou livre. Levante as suas mãos e declare: Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. toda a igreja, levanta as mãos e declare que você é livre nessa noite. Oh, aleluia! Eu sou livre. Glória a Deus! Eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda de pé, queridos, nós vamos ter a consagração do Ravi. Cadê o Ravi? Nós vamos estar consagrando o Ravi. Nós não batizamos criança, queridos, porque a criança, ela não precisa ser batizada, porque o batismo é para remissão de pecado. O Senhor Jesus, quando ele era criança, ele foi consagrado. Jesus nunca pecou, mas ele nos deu um exemplo do que devíamos fazer. Pode subir aqui, por gentileza. Nós vamos estar consagrando o Ravi ao Senhor nessa noite. Tem alguém no nosso meio que você diz assim: bispo, Deus falou comigo através dessa palavra e eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Eu nunca fiz isso
eu gostaria nessa noite de entregar minha vida a Jesus. Ou você que está afastado da casa do Senhor e gostaria de renovar a sua aliança. Tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Ou você que quer reconciliar, tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? Amém. Não tendo, nós vamos orar consagrando Ravi ao Senhor. Ravi, né? Como é seu nome? Ana Cláudia, que é a mãe do Ravi. Nós vamos estar consagrando ele ao Senhor. A igreja estenda as mãos para cá. Vamos consagrar o Ravi ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui, Senhor, consagrar, ó Deus, a vida do Ravi ao Senhor, a sua mãe, a Ana, meu Pai. Quero te pedir, quebra todas as maldições nessa família, nessa casa. Pai, abençoa o Ravi, Pai. Dê a ele saúde, dê a ele paz, dê a ele sabedoria. Ó Deus, que essa criança, meu Pai, venha crescer, meu Deus, na tua presença. Que o Ravi, meu Deus, venha ser uma bênção. Pai, abençoa a sua mãe, dê a ela prosperidade, dê a ela sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a vida do Ravi ao Senhor e declaramos quebrado todas as maldições. Declaro saúde, cura, milagre na vida do Ravi e nós apresentamos ele ao Senhor. Cuida dele, proteja, meu Pai, guia ele em nome de Jesus. Amém. Está abençoado, consagrado, amém? Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe o Ravi. Queridos, os avisos finais, pode ficar de pé, nós vamos orar. Amanhã nós teremos uma reunião com todos os obreiros, 8 horas da noite. Obreiros, evangelistas, candidatos a obreiro, você que deseja ser um obreiro, amanhã, segunda-feira, os obreiros, reunião, 8 horas da noite. Terça-feira nós temos aqui o culto de mulheres. Cadê as mulheres? Dá um glória a Deus. Eita glória, as mulheres, você não pode faltar, reuniões de mulheres. E terça-feira também nós temos a reunião dos homens. Cadê os homens aí? Dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então você que é homem não pode faltar. Então terça-feira a reunião dos homens e das mulheres, encerramento da campanha, né? Isso mesmo, a campanha das mulheres vencendo o meu maior inimigo. E os homens também, nós vamos estar no encerramento dessa campanha. Quarta-feira nós estamos também no encerramento da campanha Senhor, eu quero sair do sufoco. E eu quero convidar você a estar participando dessa campanha, amém? No final eu vou pedir os obreiros, evangelistas, que entregue, por gentileza, um cartãozinho do WhatsApp para você que está nos visitando, para que você possa aí estar recebendo aí mensagem de fé. Você vai salvar o nosso número, vai pegar, mandar um oi lá. Se você trocou de número e não está recebendo mais mensagem de fé, pega o nosso número, salva, manda um oi que a gente vai mandar mensagem de fé para vocês, amém? Quero convidar a obreira Ditosa, a obreira Maria Ditosa vai estar orando, consagrando a Deus aí a sua vida, pedindo a Deus que te leve para casa, te dê uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, amém? Isso, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse culto. Pai do Senhor, vamos fechar os olhos para agradecer por mais esse culto abençoado. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Jesus, agradeço pela vida de cada um, meu Deus, que veio aqui nessa noite. Que o Senhor venha abençoar a noite deles, a volta para casa, meu Deus, livrando, meu Deus, eles dos homens violentos, do acidente, Jesus. Abençoe, Jesus. Dê também, Jesus, uma boa semana para cada um deles, meu Deus. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, querido. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.